manhã, boa tarde a todos, né? Pedir também a bênção dos padres. Eu vi, se eu não estiver enganado, o padre Jânio, Douglas, padre Rodrigo. Então, contar com a intercessão e a bênção desses padres aí ao longo dessa exposição. Espero, sinceramente, corresponder a essa sua expectativa toda aí, né, de que você falou, a partir do tema que me foi confiado, né? Então, vou me apresentar rapidinho, né? Eu me chamo Liano Levi, sou membro consagrado da comunidade Recado, aqui em Fortaleza, no Ceará. Também estou como ecônomo geral da comunidade, assumi no mandato da última assembleia que nós tivemos, né? Então, eu estou à frente dessa área bem nervosa das nossas comunidades, uma área bem estratégica das nossas igrejas e que, às vezes, é uma área também meio que antipatizada, né? Porque a gente está buscando exatamente se afastar um pouco dessas questões administrativas e burocráticas, quando, na verdade, é um tema que me apaixonou desde então. Desde lá, eu comecei a estudar mais proficuamente nessa área. Na minha vida secular, meus amigos, eu sou advogado e professor universitário, né? Trabalho no Estado. Atualmente, eu sou diretor de Administração e Tecnologia da Informação da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará, né? Que atende aos servidores do Estado do Ceará. Então, até mesmo na vida secular, eu estou trabalhando com números também, né? Estou trabalhando com os aspectos financeiros. Então, é este o meu dia a dia. Mas tem um fato muito importante da minha vida que eu reputo ser este o mais importante de todos, né? Eu sou o esposo da Bruna e sou o pai da Clara. Eu acho que estes são a parte do meu currículo. O Jean já sabe disso, os meninos da Domi sabem disso. Eu fiz questão de colocar isso aí no currículo que foi divulgado, porque eu acredito que tudo que Deus me concedeu, esses, na verdade, são os meus maiores bens, né? Essas são as minhas maiores vitórias, as minhas maiores conquistas. Deus ter me dado a graça de ser o pai da Clara e o esposo da Bruna, né? Então, este sou eu, em resumo, e estou aqui nessa tarde para trocar uma ideia com vocês sobre formas de partilha e comunhão, o que Atos dos Apóstolos e a matemática, né? E que pode nos ajudar na partilha dos recursos financeiros. O Jean colocou aí esse desafio para mim, a Dominus colocou esse desafio para mim, e eu, de muito bom grado, abracei. Adoro ser desafiado, né? Sobretudo para tratar do livro da Sagrada Escritura que eu mais gosto, né? Então, uma curiosidade a meu respeito também que é importante vocês saberem, eu sou apaixonado por dois livros da Sagrada Escritura. Toda a Bíblia, por óbvio, né? Mas Atos dos Apóstolos e o livro de Tito são os meus livros prediletos, né, na Sagrada Escritura. Então é isso. Aí eu não sei, Jean, se eu já sigo direto, se eu volto a palavra para você, como é que eu devo Pode proceder compartilhar aqui. a tela e manda ver. Então vamos lá. Só uma coisa, eu acho que você está com a tua câmera de uma forma ali para embaçar, e eu acho que não está aparecendo. Eu, pelo menos, tenho a sensação que eu não estou te vendo direito. Você também Então, está espera aí. embaçado. Não, mas se bem que me ver direito seria uma das melhores Deixa de coisas a se ver besteira, nessa tarde, rapaz. né? Então, deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Eu Ficou acho, melhor. eu acho que é a claridade. Agora eu acho que deu uma melhorada. Pronto, pode ser a claridade também. O sol do Eu Ceará é achei que melhor do era, que qualquer ring light. eu achei que era por conta daquela de fundo, né? Mas eu acho que é a claridade mesmo. Mas não tem problema. Vamos lá. Pode seguir. Eu posso lhe garantir que o sol do Ceará é muito melhor do que muitos ring lights que tem no mercado. Com certeza. Mas pode colocar aí, pode botar. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação de vocês. Aí vocês me dizem também se já está. Você tirou o seu fone. Oi, fala. Vocês conseguem me ouvir? Agora voltou. Pronto. E a minha tela, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Só coloca agora no modo de apresentação ali. Pronto.
Este foi o tema, meus irmãos, que me foi confiado, né, pelo Jean, formas de partilha e comunhão, o que Atos dos Apóstolos e a matemática podem nos ajudar na partilha de recursos financeiros. É muito importante que vocês saibam também, um outro aspecto que eu gosto acerca da minha biografia profissional, é que desde 2019 eu passei a atuar também no mercado financeiro, né? Então, eu atuo na compra e venda de ações, na indicação de ações, de fundos imobiliários. Eu também sou, no meu trabalho, membro da comissão de investimento, né? A gente fica buscando no mercado as melhores formas de alocar os recursos para que a gente garanta uma rentabilidade maior para os servidores, né, que estão confiando o seu futuro previdenciário, né, aliás, a sua vida futura e a de sua família, está confiando na nossa entidade. Então, o meu trabalho é ficar garimpando também ao longo do dia, né, ao longo da semana, dos dias, melhores oportunidades do mercado para alocar o recurso dos servidores do Estado. Né? E eu também faço isso de modo particular, né? Pensando na vida da futura da minha família, eu fico sempre buscando essas oportunidades. E desde então, meus irmãos, eu passei a me perguntar o porquê que, às vezes, nós, enquanto cristãos, não buscamos socorro, inclusive a Deus, para que Ele nos dê discernimento no que diz respeito às melhores escolhas para investir os nossos recursos. Nós, não sei por quais circunstâncias, eu nunca compreendi as razões que nos levaram a, enquanto cristãos católicos, principalmente, aí a minha maior autoridade para falar a respeito seria do nosso campo, né, nós cristãos católicos, por que a gente passou a ter tanto temor do dinheiro, por que a gente passou a ter medo de falar de dinheiro, por que nós temos dificuldade em tratar das questões de organização financeira, por que é que as nossas paróquias, as nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas capelas, por que é sempre tudo tão pesaroso quando a gente toca no assunto dinheiro, né? Sendo que, por uma curiosidade, as Sagradas Escrituras, elas citam aproximadamente 2.250 vezes a palavra dinheiro entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na verdade, deveria ser um assunto tratado mais cotidianamente conosco. E eu comecei, então, a fazer esse estudo, né, do que as Sagradas Escrituras nos ensinavam acerca do dinheiro, acerca da administração dos nossos bens, da administração dos nossos recursos, melhor alocação dos nossos recursos, como não entrar em dívida, como contribuir mais e melhor, como investir mais e melhor, como gastar menos e melhor também. E comecei por Atos dos Apóstolos, né? A passagem que está lá em Atos 2, 44, 46, que começou a se estruturar a primeira comunidade cristã, a primeira comunidade que se construía em volta dos apóstolos, né? Logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela primeira igreja que foi confiada ali a Pedro e aos apóstolos, depois com a chegada de Paulo, e a sua missionariedade, levando a estrutura da igreja para os outros povos. Então, tudo isso me gerou muita curiosidade, como aquilo era administrado, como aquilo foi sendo gestado, como aquilo foi crescendo, e o que aquilo pode contribuir para os meus dias de hoje. Como é que isso pode contribuir para a minha comunidade? Como é que eu, enquanto cristão leigo, posso contribuir na igreja, no contexto paroquial em que eu estou inserido? A minha grande alegria, gente, é ver a minha paróquia, é ver a minha igreja poder crescer, poder prosperar, poder ajudar as pessoas em necessidade que vivem no entorno da igreja também, para que a gente tenha aquela experiência inicial de Atos dos Apóstolos que dizia que ali entre eles ninguém passava necessidades, né? Então, essa parte das Sagradas Escrituras me gerou muita alegria. Então, eu queria ter por tema principal a passagem que está em Atos 20, 35, que diz: recorde as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Essa passagem por si só ela já quebra a lógica do que a gente vive hoje no mundo, né? Que a gente tem a equivocada ideia de que a pessoa que recebe algum presente, que recebe uma quantia de dinheiro, ela é uma pessoa que se alegra, uma pessoa que está feliz, quando na verdade a gente
enquanto cristãos católicos que cultivamos o hábito de doar, de dar, de contribuir, de partilhar, de comungar, eu não sei qual o conceito que cada um dos senhores e das senhoras usam, né, na sua comunidade ou na sua igreja, mas quando a gente faz esse exercício alegremente, a gente contraria a matemática do mundo. A gente contraria a matemática que nos é repassada, de que a gente está dividindo, e nessa divisão a gente perde partes, né? Porque de um todo, quando você divide um todo, que você torna dois, aquele dois que se tornou, ele torna, na verdade, uma fração daquilo que era um todo outrora, e à medida que você vai fracionando cada vez mais, isso vai diluindo, isso vai diminuindo. A verdade cristã, a verdade que nos foi repassada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é inversamente proporcional a essa ideia que nos foi passada. Porque quanto mais nós doamos, e aí vai ter uma perspectiva que nós vamos tratar daqui a pouquinho, quando nós doamos, uma das vantagens é que este doar acresce a nós. E acresce o quê? É isso que eu vou já apresentar para vocês. Então, essa é a passagem que indica realmente o nosso caminhado. Uma outra pergunta que, acompanhando esses outros dias, vendo os resumos do que está acontecendo aqui com vocês, nas aulas que já me antecederam, uma grande pergunta que sempre fica na cabeça dos nossos gestores eclesiásticos, né, dos nossos gestores comunitários, é como lidar com as necessidades ilimitadas, tendo recursos tão limitados, né? E aí eu vou deixar aqui a resposta a cada um dos senhores e das senhoras consulte, mas eu já dou a dica que esta resposta está lá em Mateus 10, 16, né? Como lidar com necessidades são ilimitadas, conta de água, luz, energia, telefone, salários, são de fato necessidades ilimitadas, mas com recursos tão limitados. Então, já fica a dica aqui, mas a gente pode voltar nesse assunto. Gente, eu não estou vendo vocês aqui na apresentação, né? Então, se alguém eventualmente quiser fazer uma intervenção, quiser fazer alguma contribuição, Jean também, Jorge, os meninos da Dominus, fiquem à vontade, eu não estou vendo vocês, então fiquem tranquilos por me interromper para fazer aqui alguma observação, ok? Pode deixar, eu estou acompanhando aqui, se caso tiver alguma intervenção no chat, eu vou te dando o toque. Por favor, muito agradecido. Para que a gente possa efetivamente chegar, gente, nas dicas que eu quero propor para vocês, de como eu tenho tentado gerir a comunidade atualmente, como eu também busco fazê-lo no meu trabalho, algo importante que vocês saibam, me permita mais esse parêntese, todas as pessoas que Deus me confiou liderar no meu trabalho, pessoal, eles sabem totalmente o quão eu sou cristão. São pessoas que estão convictas das minhas opções cristãs, dos meus valores, né, daquilo que eu adotei por uma ética de vida consagrada. Costumo dizer que eu sou uma pessoa que vive sob regras, né? Eu digo, pessoal, olha, não adianta, eu sou uma pessoa que vive sob regras, e as regras da minha comunidade. Então, eu sempre busquei associar aquilo que as Sagradas Escrituras me ensinam, sobretudo diariamente, na liturgia diária, à minha vida profissional e acadêmica. Então, as pessoas sabem exatamente, né, que eu sou um cristão. Todos sabem que eu sou um cristão, não só pelo sinal que eu carrego da comunidade, mas também pela minha postura. Eu sempre procuro ver se as Sagradas Escrituras me sugestionam, me dirigem sobre o que fazer no dia a dia. E nunca me faltou, né? É impressionante, Deus nunca me faltou em absolutamente nada de quando eu preciso de discernimento. Então, neste sentido, né, buscando dentro das Sagradas Escrituras, eu acabei descobrindo que essa temática se espraiava para muito além de Atos dos Apóstolos, né? A temática do dinheiro, como eu já disse para vocês, está em vários capítulos das Sagradas Escrituras, em vários versículos. O tema da contribuição, né, porque eu resolvi colocar logo chamar de contribuição para que eu não fique me referindo aqui e ali sobre partilha e sobre comunhão, eu resolvi chamar logo de contribuição, que é essa ajuda gratuita, né, que nós damos para o sustento da nossa igreja. E como
as comunidades e como as paróquias podem atuar para poder tentar engajar mais a contribuição, para envolver mais as pessoas nessa grande empreitada que não é fácil, né? Não é fácil. Garanto que, passado esses 5 passos aqui, né, esses 5 degraus que a gente vai comentar aqui agora rapidamente, talvez a gente tenha mais clareza de como as Sagradas Escrituras nos ensina a fazer isso. Mas antes de ir para essa perspectiva espiritual, meus amigos, eu queria ler aqui 3 passagens de Atos dos Apóstolos que trata acerca da gestão patrimonial da igreja originária, né, da primeira comunidade, como é que eles lidavam com os bens. Atos dos Apóstolos 2, 44 e 46 diz o seguinte, ó, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejam bem, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu gosto muito dessa tradução da Ave Maria, né? Dizem que a Bíblia Ave Maria ela é a queridinha dos carismáticos, né? Queridinha das comunidades. A observação que eu fiz, gente, sobre este versículo, me permitam ler para vocês, que aí vai ficar mais objetivo. Diz o seguinte, ó. Reconhecendo os outros como irmãos e irmãs na família de Deus, os cristãos, ainda em Jerusalém, compartilharam tudo o que tinham de forma que todos puderam se beneficiar dos dons de Deus. É tentador, especialmente se possuímos riquezas materiais, nos afastarmos dos outros e nos preocuparmos somente com os nossos interesses, apreciando apenas nosso pequeno mundo. Mas, como parte da família espiritual de Deus, é nossa responsabilidade nos ajudarmos mutuamente em tudo que for possível. A família de Deus funciona melhor quando seus membros trabalham juntos. Um grande desafio que nós enfrentamos, e isso eu aprendi no livro se eu não estiver enganado, o título é Pobreza, simplesmente, do então Frei Raniero Catalamessa, né, hoje cardeal. No livro Pobreza, o Raniero Catalamessa ele vai fazer algumas explicações e algumas exposições do conceito do pobre, do rico, do que é que aquilo foi acontecendo dentro da história da igreja. E nesta comunidade aqui, nós tínhamos exemplos de judeus muito ricos, detentores de muitas propriedades. Eles não se desfazem de tudo. Alguns estudos teológicos apontam de que eles se desfizeram dos excessos, né? Daquilo que superabundava por entre eles, para que aqueles que não tinham pudessem também passar a ter e não haver necessidade entre aquela comunidade. Então, nada impede, eu não encontro impedimento algum, muito pelo contrário, eu entendo que os nossos templos, as nossas igrejas, né, os nossos sacerdotes, gente, o último ponto que eu vou tratar com vocês é muito importante, sobretudo para os leigos que estiverem aqui presentes, né? Os nossos sacerdotes, nossos administradores eclesiais, nossas casas paroquiais, é muito importante que elas estejam embelezadas, é muito importante que elas estejam enformuzeiradas, né, como dizia o Cláudio Pasto, né, recheadas de formosura, repletas de formosura, repletas de beleza, muito bem cuidadas, muito bem asseadas, muito bem higienizadas, sempre limpas, passando um aspecto até às vezes... Oi. Só uma coisa, descompartilha a tua tela e compartilha de novo, porque tem gente que não está... Eu estou vendo, mas tem gente que não está vendo. Certo, só um minuto. Eu acho que deu algum erro. Compartilhei. Vamos novamente. Deu certo agora, gente? Agora deu. Indo. Então, eu acho que foi eu que fiz besteira aqui.
Pronto, agora está aparecendo. Pronto? Deu, Liana, pode continuar, desculpa. Pronto. Então sigamos, né? Então, o Cláudio Pacho, ele falava muito dessa necessidade dos nossos templos, né, das nossas capelas serem enformoseiradas, né, ter formosura, ter beleza. E para isso, hoje, acontecer no mundo contemporâneo, isso reclama dinheiro, isso reclama investimento. Daí porque a gente precisa realmente investir nos nossos templos, nas nossas capelas, nas nossas casas paroquiais, nossos sacerdotes, né, lá no livro de Timóteo, nós vamos ver mais à frente, os nossos presbíteros precisam ser muito bem remunerados, né, para que estejam sempre bem. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a perspectiva espiritual da contribuição, gente, das formas de partilha e comunhão, eu entendo que nós deveríamos seguir 5 passos nas nossas comunidades e nas nossas paróquias, dioceses, aquilo que Deus nos confiou como administradores. A primeira perspectiva, o primeiro aspecto é a motivação. Grande parte dos nossos fiéis, dos nossos membros de comunidade, eles agem efetivamente em motivação. Quando se busca a igreja, quando se busca a comunidade, está se buscando ao fim e ao cabo, na verdade, essa experiência de Deus, esse conforto espiritual. E quando a gente consegue associar esse conforto espiritual com as necessidades de manutenção do templo, nas necessidades de manutenção daquela instituição, nós vamos encontrar a principal motivação a ser repassada para a contribuição, para a partilha e para a comunhão. E para isso tem uma passagem que reflete muito bem, que lá está em João 3,16. Né? Se vocês me permitem, eu vou abrir também aqui minha Bíblia em João. (3:16). Diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Leandro, o que é que isso tem a ver com a contribuição? O que é que isso tem a ver com formas de partilha e com formas de comunhão dos nossos bens dentro da comunidade, dentro da igreja? Meus amigos, se nós não nascermos também com uma nova perspectiva, com um novo pensamento acerca dos nossos recursos financeiros, dos nossos bens, muito dificilmente nós iremos dar com alegria para a igreja. Né? Nós vamos contribuir com alegria para o crescimento da comunidade ou da instituição. Esse nascer de novo refere-se a todos os aspectos da nossa vida. Eu costumo dizer, compartilho muito aqui em casa, compartilho no meu ciclo de amizade. Eu não tive uma infância, uma juventude muito abastada financeiramente. Eu precisei permitir que a providência de Deus fosse cuidando disso ao longo da minha história. E hoje eu estou convicto, meus amigos e minhas amigas, de que tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi me dado para utilização e para a administração por Deus. Eu não passo, como diz o Evangelho de São Lucas, de um servo inútil. Eu não passo de um administrador daquilo que o Senhor me confiou. Tudo pertence a Ele. E por isso pertencer a Ele, isso não deve ficar concentrado única e exclusivamente nas minhas mãos. Isso precisa circular entre a minha igreja, entre a minha sociedade, entre aqueles que estão mais necessitados. O grande pecado, o grande desafio que nós precisamos enfrentar é o pecado da cobiça e da avareza. Nós vamos comentar acerca disso mais na frente. Então, a principal motivação que nós devemos engajar os nossos membros acerca da partilha dos bens, da comunhão, dos bens, da contribuição em si, é essa motivação, é esse engajamento. Lembrando de que nada nós não temos nada. As coisas não nos pertencem, elas pertencem a Deus e precisa estar entre todos os irmãos para que ninguém possua necessidade. Por óbvio, meus irmãos, por óbvio que quanto mais nós tivermos, maiores serão as condições que nós teremos de
passar para a comunidade. Então, que bom, né? Eu costumo dizer com os irmãos mais íntimos, irmão, eu quero que a sua partilha de bens, eu quero que você tenha um salário de 10 mil reais, que a sua partilha de bens vai ser de R$ 1.000, né? Se você for fiel nos 10%, então, quanto mais você ganhar, mais fidelidade você vai ter com a igreja, mais ajuda você poderá dar à igreja e à comunidade. Então, que você tenha um salário justo, honesto, que não fira a providência de Deus, que lhe chegue pela verdade, pelo resultado do seu trabalho, tá ótimo, tá tudo certo, né? Então, isso vai lhe dar maiores condições de ajudar a igreja, né? Então, às vezes, é preciso ter uma regra muito bonita na nossa comunidade que fala que quando a gente está passando por longos períodos de escassez, é preciso fazer um chamado comunitário, um chamado vocacional para que a gente reveja nossos pecados de desonestidade, cobiça e de avareza que esteja impedindo das graças e das bênçãos de Deus chegar na nossa comunidade. Então, fica a dica para vocês. O segundo degrau aqui da nossa conversa diz respeito às vantagens. E aí é o que eu falava para vocês anteriormente. Essa divisão proposta por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, é uma divisão que, em vez de diminuir o patrimônio ou bem daquele que divide, ele, na verdade, põe em acréscimo todos os outros bens. Então, quais seriam essas vantagens desse segundo degrau a ser apresentado para os membros, para os fiéis? É o acréscimo de intimidade com Deus, o acréscimo no nosso caráter, o acréscimo numa vida no céu, um acréscimo ainda aqui na terra, né? Esse é um tema bem espinhoso, porque fica ali tangenciando, né, a teologia da prosperidade, né, a ética da prosperidade e tudo, mas eu prometo que a gente não vai se envolver em polêmicas. Mas perceba, esse acréscimo na intimidade com Deus nos chega, pessoal, principalmente quando a gente tem essa experiência com o amor de Deus. Olha, esse que vos fala nessa tarde, meus amigos, nem cristão católico era, certo? Então, nem cristão católico era. E hoje eu sou um homem extremamente apaixonado e temente a Deus. Então, permitir que ele, inclusive, tocasse nessa área que é muito nervosa para mim, que diz respeito às finanças, que diz respeito à minha economia, à gestão do meu patrimônio e dos meus bens na minha casa. Eu sempre fui um cara muito temeroso acerca do meu futuro, porque outrora eu não tinha tudo o que eu queria, no que diz respeito aos bens materiais. Então, vou lhes contar uma história. Havia entre os templários uma ideia de que quando eles iam iniciar nas suas batalhas, iam iniciar dentro dos Cavaleiros Templários, o seu momento de batismo, quando eles entravam no rio, eles levantavam, desembaiavam suas espadas e deixavam a espada fora d'água. A espada não participava do batismo, porque eles diziam que a espada seria usada por eles e não por Deus. Então, ela não participava do batismo. Então, eles deixavam a espada fora. Alguns de nós nos submetemos integralmente a Deus, né? Quando participamos dos nossos batismos no Espírito Santo nas comunidades, nas novas comunidades, principalmente, quando nós ingressamos no catecumenato, quando nós entramos nas igrejas e passamos a participar de uma vida paroquiana e tudo, mas a gente deixa algumas partes da nossa vida. Algumas delas a que me refiro seriam a carteira, por exemplo, a nossa bolsa de dinheiro, a gente deixa fora desse batismo. A gente diz que Deus não vai mexer nessa área aqui, Deus não vai tocar nessa área. Quando, na verdade, é uma das áreas que deve ser principalmente restaurada dentro da nossa vida cristã, comentário a respeito de. Né? Então, não deixemos a nossa carteira fora. Então, como vantagem, eu gostaria de apresentar isso para vocês. Quando nós nos dispomos a contribuir, a colaborar, a ajudar as nossas comunidades, a nossa diocese, paróquia, enfim, aonde nós somos chamados a viver e sermos igreja, nós temos como vantagem esses acréscimos, né? Tem
patente número 5, aqui o degrau número 5, que a gente vai acabar voltando na vantagem, porque ele fala do ciclo de dar. É um livro muito bacana que eu li, sugiro que eventualmente você... Não é um livro de escrita cristã, não é, mas é um livro muito legal, se chama Dar e Receber. Se eu não estiver enganado, o nome do autor é Will Grant, mas nós vamos ver que algumas ideias que hoje não são colocadas como ideias novas, nosso Senhor Jesus Cristo já havia comentado sobre elas, né? Então, nesse livro, Dar e Receber, a gente vai perceber lá de que há uma motivação muito grande para que as pessoas sejam beneficiários, beneméritos de instituições, sejam doadores, né? Doem com abundância, porque percebe-se hoje em dia, alguns estudos científicos apontam que quanto mais as pessoas... Alguns estudos científicos hoje em dia apontam isso, né? Mas Jesus Cristo me parece que já falava isso há um bom tempo. Quanto mais as pessoas doam, mais elas ajudam, mais elas conseguem somar em seus patrimônios, né? Porque elas se sentem pessoas gratas, elas se sentem pessoas mais inspiradas em conquistar mais, em crescer mais, para que possa poder ajudar mais também. O terceiro degrau que eu quero falar é acerca da quantidade. Esse tema aqui ele toca diretamente, pessoal, no quinto mandamento da igreja. Fala acerca da ajuda, né, da colaboração para os nossos templos. Eu vou pegar aqui para que eu não corro o risco de errar. É o cânone 222 do Código de Direito Canônico, né? Ele nos fala sobre ajudar a igreja em suas necessidades. Então, não há realmente, e aí eu peço, caso alguém queira fazer essa intervenção nesse sentido, eu não achei oficialmente nem no catecismo e nem no Código de Direito Canônico qualquer referência de que a ajuda, né, de que o dízimo seja efetivamente de 10%. Não há. Se alguém tiver essa informação e puder também me corrigir aqui, eu agradeceria. No entanto, né, no entanto, gente, seria muito bom se assim fosse os 10%. É porque o dízimo, né, a própria palavra dízimo, ela já faz referência a essa décima parte, né, esse décimo elemento, a esse percentual, a esse gotejo de tudo que a gente tem, de tudo que o Senhor nos confiou, né, seria esses 10%. E eu fico imaginando também, meus amigos, o exercício que eu fiz. Sempre que eu me refiro à palavra dar, né, a essa doação, a esse entregar, eu me lembro muito, talvez os sacerdotes aqui presentes gostem também dessa passagem, porque os sacerdotes com quem eu converso falam muito. É a passagem que diz que Deus amou o mundo de tal forma, perceba, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele creiam sejam salvos. Né? Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Deus não deu uma décima parte, ele não deu uma parte, Deus deu de tudo dele. Entregou-se integralmente o todo. E a ajuda que a igreja, enquanto instituição, nos pede é que seja só 10%. Meus amigos, eu posso lhes garantir que a maior organização financeira e patrimonial da minha vida, ela aconteceu, via de regra, no mesmo instante em que eu consegui alcançar os 10% da minha partilha, da minha esposa, para a nossa comunidade. Pareceu realmente assim algo... Por quê? Porque eu me vi obrigado a organizar toda a minha vida financeira de tal modo que os 10% estivesse sempre garantido. Então, uma forma de a gente passar, às vezes, para a comunidade, para as igrejas, né, é que devolver os 10% para o sustento da igreja, ela é, sobretudo, um exercício de organização financeira. Então, por isso que a quantidade eu defendo veementemente, aqui vocês vão encontrar um advogado gratuito da defesa de que a gente tem que se exercitar pelos 10% sempre que possível, né? Embora, como eu acabei de dizer, não haja essa orientação dentro da nossa igreja. Por fim, eu acho que seja um ponto importante também esse quarto degrau, que fala sobre a abordagem. Este é o grande desafio
dos gestores eclesiásticos, né? É exercer essa abordagem, não só para conquistar a comunidade na gestão dos seus bens, aliás, na contribuição financeira para a manutenção, mas também como fazer a gestão, né, dessa parte. E aí eu vou dar uma pausa aqui nessa perspectiva espiritual e eu queria tratar com vocês um outro tópico, né? Que aí eu acho que essa é a grande contribuição que a Dominus também nos traz. Né? A Dominus, pessoal, ela é uma parceira da comunidade de recado, né? Nós temos serviço prestado pela Dominus na comunidade de recado, porque eu faço questão, e aqui eu quero falar de modo muito particular a quem hoje já ocupa este cargo de gestor, de administrador eclesial. Eu sei do grande desafio que os padres enfrentam hoje, de ser pastor e administrador. Que bom seria se os nossos padres, né, fossem só pastores, cuidando do consolo espiritual, do conforto espiritual das almas, das pessoas, né, resgatando as almas para Deus sem ter que se preocupar com as questões administrativas. Que bom seria. É por isso que eu trago esse ponto aqui para vocês. Né? Eu vou, Jean, pular esse slide aqui e vou diretamente para esse aqui. Até na minha vida profissional, quando nós vamos contratar alguém para trabalhar conosco, gente, eu sempre levo em consideração três elementos, um conjunto de perspectivas aqui que nos ajudam nessa contratação. E essa fala, né, volto a dizer, ela se volta nesse momento muito mais para os gestores e os administradores que aqui possam estar me ouvindo. Se eu posso, dentre três elementos que eu tenho aqui, que seria a capacidade técnica, a disponibilidade e a confiança, se eu tivesse, meus amigos, que tornar alguma que prioridade em detrimento dos outros, eu abriria mão da disponibilidade e da confiança, mas investiria na técnica, né? Cuidar dessa área da nossa igreja, que é a área financeira, a área administrativa, a área burocrática. A gente até encontra pessoas que têm muita disponibilidade, que se doam ao padre, que se doam ao paro, que se colocam à disposição de estar ali na igreja de segunda a sexta-feira, abre mão do seu salário. Geralmente é aquele senhor, aquela senhora que também já estão aposentados, encontram maior tempo, então ele tem disponibilidade, mas ele não detém de técnica. Né? Ele não tem uma expertise para lidar com aquilo ali. Então, pode ser gerado um prejuízo, às vezes, muito maior, infinitamente maior. Ah, mas, Liano, quem eu tenho disponibilidade, para a pessoa que se mostrou disponível. Volto a dizer, se você, enquanto gestor, tiver condições de discernir e abrir mão para poder investir financeiramente em um profissional que cuide da sua igreja, das suas finanças, sistemas de gestão que a gente tem disponível no mercado hoje também, contadores que também estão no mercado à disposição, que sabem atuar no terceiro setor, por exemplo, gestores, agentes de investimento que sabem para quais produtos podem ser veiculados investimentos das igrejas, né, porque se tratam de donativos, a repercussão fiscal das doações para a Receita Federal, tudo isso. Se você, enquanto gestor, tiver condições de pagar, de financiar, de custear um técnico, é muito mais aconselhável que você faça em nome da disponibilidade, porque isso não vai trazer maiores prejuízos, sejam prejuízos materiais ou até mesmo prejuízos comunitários, né? Porque você ter alguém que não vai gerir bem, pode dilapidar o patrimônio, não traz um prejuízo apenas financeiro, mas também traz um prejuízo comunitário, um prejuízo social, um prejuízo à imagem do gestor, do pastor, do padre. Por isso, se você tiver condições de, quando estiver estruturando a área administrativa, a área fiscal, a área contábil, o setor de pessoal da sua paróquia, da sua igreja, da sua diocese, se há de pensar o perfil desse profissional, sempre opte pela técnica, em detrimento da disponibilidade e da confiança. Até porque, mas da confiança, Leandro, sim, até da confiança, porque na verdade a confiança, quando você contrata um profissional, quando você contrata um técnico,
o elemento confiança ele é inerente ao contrato de trabalho. Um profissional ele tem por dever funcional, ele tem por um dever contratual, né? Exercer as suas atividades com boa fé, confiança, moralidade, transparência. Então, ele já precisa, já é inerente à sua atividade profissional. Muitas vezes, a opção que a gente faz, e é compreensível, né? Eu compreendo totalmente, é que a gente encontra profissionais que têm a disponibilidade, têm a confiança, mas ele não tem técnica. E aí o que acontece? Às vezes você tem um cara que é técnico, ele tem disponibilidade, mas ele não tem a confiança do padre, ele não tem a confiança do gestor da comunidade. Então ele não consegue fazer nada, ele não consegue investir, ele não consegue implementar ideias, porque as suas ideias não são levadas a cabo pelo pároco, pelo gestor. Então, técnica com disponibilidade, mas sem confiança, gera frustração. Técnica com confiança, mas com uma pessoa que não tem disponibilidade, isso é completo desperdício. Né? Um técnico que está ali, está à disposição do pároco, à disposição dos gestores eclesiais, é um cara muito técnico, conhece muito, tem a confiança, mas ele não pode estar dentro da comunidade, não pode estar dentro da igreja, colocando seu trabalho à disposição. Então, é um grande desperdício. Ter disponibilidade, ter confiança, mas não sabe o que está fazendo, não é técnico, você, na verdade, vai gerar desilusão na comunidade. Então, o ideal mesmo é que esteja à frente dessa área alguém que detenha técnica, tenha disponibilidade e também tenha a confiança na sua atuação. A falta de técnica, ela gera insegurança, a disponibilidade, que as pessoas que não conseguem, por exemplo, logo quando eu assumi o Economar, gente, meu Deus, eu cultivava um sentimento de culpa muito grande, porque, embora eu conheça da matéria, soubesse fazer gestão, eu me senti culpado por não ter tanto tempo disponível à comunidade. Daí a necessidade de ter que montar uma equipe que me desse esse suporte, né? E, às vezes, o grande desafio da confiança é o medo, né? Então, é isso que a gente precisa vencer. Então, por fim, voltando aqui na nossa apresentação desse último degrau, eu gostaria de apontar ainda esses 4 elementos, pessoal, necessários para que a gente entre nessa competição. E eu uso aqui o termo competição, lembrando as palavras de São Paulo, né, que corri com perseverança o caminho que me fora proposto, guardei a fé, né, então sou merecedor da coroa. Para que nós, ao longo dessa semana, concluindo aqui a semana de imersão e gestão eclesial proposta pelos nossos irmãos da Domino, 4 coisas que a gente precisa sempre ter em mente quando entrarmos nessa competição da gestão, do trabalho, da profissionalização. Nunca abramos mão da perseverança, da constância, da técnica, como eu acabei de colocar para vocês também, e da resiliência. Sempre perseveramos ante os desafios diários, independente de qualquer contratempo, sempre mantemos nossa constância de ações e explicações, trabalho de formiguinha sempre que precisamos, primamos pelo fundamento técnico, né? Nós não podemos abrir mão de balancetes contábeis, das declarações que precisam ser feitas ao E-Social, por exemplo, à Receita Federal, e nós nos ajustamos conforme o caminho e contratempo, sem compromisso com erros, mas sem compromisso com a melhoria constante. Hoje, igual ou melhor que ontem, né? E eu não sei como é que está meu tempo, meu amigo, mas eu estou vendo aqui pelo meu relógio que já alcancei quase as 14. Aqui, sim, tá, já passou um pouquinho. Por aqui, viu? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Se vocês deixarem, eu vou passar a tarde toda falando aqui com vocês, mas é isso. Muito bom, gente. Muito bom. Se você tiver alguma pergunta para colocar para o Liano, eu peço que você coloque no chat, ou também pode abrir para pergunta no microfone. Aí você levanta ali a mão ali e pode fazer a sua pergunta, certo? Enquanto, se você tem ali alguma pergunta, coloca, eu vou só recordar algumas coisas aqui. Esse encontro está gravado, então a gente vai colocar
ele disponível no nosso canal, você pode acessar. Eu gostaria de pedir, se você puder, seguir a gente nas redes sociais, então é dominus.evangelização no Facebook, no Instagram, marca a gente lá, bate uma fotinha aí de você assistindo a formação, printa a tela, nos marque nas suas redes sociais. O nosso canal no YouTube também, se você quiser se inscrever, assim você fica sabendo dos conteúdos que vão entrar lá, então é dominus.evangelização no YouTube. Estou até com ele aqui aberto, só para vocês terem uma ideia, tem só 183 conteúdos já postados lá dentro do canal, então conteúdo, formação não vai faltar para você assistir. Tem o nosso site também, dominuscomunicação.com, onde você tem lá todo, todo o material que a gente produz, no blog, no menu materiais tem e-book, infográfico, diversos conteúdos para você baixar também. Então, está lá disponível para vocês. Eu falei ontem aqui e gostaria de divulgar também para vocês, principalmente aos padres, o Centro Âncora, que é um cliente nosso aqui da Dominus, está organizando a segunda turma, na verdade, está abrindo a segunda turma de um curso chamado Cuidar-se, que é um curso muito bom, voltado para o autoconhecimento e para o cuidado da saúde mental de leigos, de consagrados, religiosos e sacerdotes. Eu vou colocar aqui o link do curso. Nós estamos ajudando o Centro Âncora a divulgar esse curso e fica bem interessante. Eu queria fazer uma reflexão só rápida, que o Liano falou sobre algo que é importante a gente trazer, e aí o Boninho está colocando aqui. Muito bem, obrigado. Vejo que é difícil usarmos a concepção dos 10% na evangelização sobre o dízimo, já que nos documentos da igreja não há esse embasamento. Era justamente isso que eu queria colocar, né? Dentro da vida paroquial e dentro das normativas que a igreja, enquanto CNBB apresenta, e aí a Conferência Episcopal é uma referência para a gente, não há um percentual descritivo para a colaboração do dízimo. Agora, a reflexão que o Liano traz, e que é até interessante, que eu muitas vezes sempre tive essa reflexão, Liano, sobre que o dízimo ele é pedagógico, né? Quando você passa a dar o dízimo, lá a experiência principalmente numérica dos 10%, você passa a ter que ter uma organização financeira para fazer isso, né? Você passa a não contar com aquele valor, você tem toda uma metodologia muito positiva nesse processo. Então, qual é a minha reflexão em torno do dízimo sobre isso, principalmente no ambiente paroquial? O Liano, ele é membro de uma comunidade, ele é consagrado, ele faz votos, né? E na própria comunidade onde ele está, eu, inclusive, também fui de uma nova comunidade, outros que estão aqui assistindo também, e nesse modelo de vivência cristã, há um chamado a uma vida radical, de seguimento a Jesus e tudo mais, né? Até na comunidade que eu participava não era 10%, era 15%, então era até maior do que o percentual da igreja, né? Mas existia uma mística espiritual sobre aquilo e comunitária que é preservada e, inclusive, sob o regimento da igreja, né? Sob o respaldo da igreja. O que a gente pode refletir é qual é o nível formativo que nós estamos dando aos nossos paroquianos. Eu costumo dizer aos párocos, principalmente, nos cursos do dízimo, não subestimemos a capacidade dos nossos leigos paroquianos a viverem a santidade, porque quando você subestima isso, você está colocando eles sob uma vida espiritual medíocre. Então, qual é o ideal, né, em relação a percentuais, em relação à vivência no ambiente, principalmente paroquial? Eu acho que é nós levarmos as pessoas a uma profunda vivência de espiritualidade e de amizade com Deus. Se dentro dessa percepção ela identificar na vida dela, nas capacidades dela e na vivência enquanto grau de santidade, ora, eu acredito que eu posso viver a experiência bíblica dos 10%. Então, você coloca sob a liberdade do outro essa experiência, e não como uma lei pesada, no qual as pessoas precisam
viver isso, ou elas não estão praticando a partilha, a contribuição, que é, na verdade, os dois verbos que a CNBB, inclusive, orienta, né? A CNBB vai dizer lá no documento 106 que não se usa o verbo devolver, porque Deus não nos empresta nada, ele não é alguém que empresta, né? Aí eles dão um exemplar, eu pego uma caneta emprestada, então eu vou devolver a caneta, porque eu peguei um empréstimo disso. Como o dízimo, e eu achei muito interessante porque eu aprendi a devolver, eu aprendi desse jeito. Então, quando eu li lá no documento sobre que vai dizer, né, que o dízimo é uma partilha ou uma contribuição, esses dois verbos se enquadram melhor. Eu disse, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De fato, o amor de Deus é gratuito, ele não me ama e me empresta uma parte disso, e aí eu devolvo essa parte em amor a alguém ou a ele, né? Então, a gratuidade do amor de Deus, ela existe ponto final, ela não há uma troca. Mas é importante a gente deixar claro sobre esse percentual, né? A igreja, primeiro que a igreja é mãe, ela reconhece que os seus filhos têm diferentes condições e situações que vivem. Então, isso é bem importante para nós. Agora, essa reflexão é uma formação bem profunda do que o Liano trouxe, eu acho que a gente percebe aí um grau de profundidade bíblica, comunitária, né, de vivência de conversão. Então, é uma formação para nós, que somos já pessoas que caminham, estão numa caminhada maior, mas que também nos leva a refletir em como conduzir as pessoas a essa reflexão, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque às vezes aquela pessoa que está lá, que tem uma vivência não tão efetiva, falar sobre 10% vai, de fato, trazer uma problemática desnecessária e que a igreja nem trata sobre isso de uma forma tão superficial, né? Só trazer essa reflexão, porque também eu, assim como o Oliano tem uma vivência dentro de um ambiente comunitário, de vida consagrada, né, eu também vejo a realidade da comunidade paroquial e o quanto é importante fazer essas duas conexões, né? Tem um comentário do padre Douglas aqui. É, Parabéns por mais uma excelente formação, parabéns à equipe. Minha pergunta seria como fazer chegar à consciência dos nossos fiéis a partilha dos 10% numa visão da providência de Deus, como expressar de forma pedagógica e evangelizadora para nós fiéis. Se pode explicar um pouco mais. Documento 106, partilha e contribuição. Liano, o que você acha? Como é que a gente pode Então, dar essa experiência, né? primeiro, sou bênção, né, Padre Douglas? Obrigado pela pergunta. Eu vi que, não sei se foi ele, mas algum padre mais acima também já havia comentado acerca de como investir, ou onde investir também. Eu não sei se foi bem o Padre Douglas que fez esse comentário aqui também, mas depois eu posso até olhar. Eu tenho logo depois que eu assumi, Padre Douglas, como econômico geral na comunidade de Recado, eu comecei a estudar a temática da pobreza e da providência divina. Né? Foram duas categorias ali dentro da igreja que me despertaram bastante curiosidade. O Jean é uma autoridade para falar de dízimo, né? O Jean tem publicação sobre o dízimo, realmente. O Jean é uma grande expertise, para mim também é uma grande referência para falar do dízimo, né? E como ele falou, o dízimo realmente... Eu sou muito observador quanto ao uso das palavras, né, gente? Eu tenho também realmente muito cuidado com esse vernáculo, com a linguagem, tudo. E eu gosto muito de deixar que as palavras cumpram o seu papel na nossa vida. Então, quando ela realmente diz do dízimo, fala desses 10%, ela tem realmente esse caráter pedagógico, né? Pela nossa experiência, você vê que existem irmãos que vão ascendendo profissionalmente nas suas carreiras, mas eles não conseguem muitas vezes acompanhar no seu mesmo ritmo da ascensão profissional a sua capacidade de colaboração com as instituições. Né? Então, tem irmãos que começam a sua vida dentro do grupo de oração ali na paróquia e dá R$ 5 para ajudar na paróquia, daqui a 4 anos ele é um gestor numa empresa, já está ganhando 5, 6 mil reais, mas ele passou a continua dando 5, 10 reais para a comunidade.
né? Então, ele não passou por essa experiência de entender de que a igreja é ele, né? De que a comunidade somos nós, a igreja somos nós, né? É bíblico, não é porque seja uma regra a nos falar dos 10%. Nossa comunidade, nós somos chamados a consolar o Sagrado Coração de Jesus. Perceba, gente, a pretensão de uma comunidade formada por pessoas completamente imperfeitas, querer consolar o Sagrado Coração de Jesus, isso é uma atividade quase que impossível. Então, o consolo do Sagrado Coração de Jesus não é para ele, é sobretudo para nós. Tudo que nós fizermos para Deus, a gente não é capaz de acrescentar absolutamente nada àquilo que Deus já é para nós. Né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Então, tudo que a gente faz, na verdade, é para nos tornarmos mais santos, melhores. Né? Então, assim, de fato, este exercício pedagógico, cristão, catequético do dízimo é para compreender de que nós somos a igreja, de que quando mais eu contribuo, quanto mais eu colaboro, eu dou mais condições para que minha igreja se embeleze, né? De que o meu pároco não tenha tantas preocupações e angústias para além de salvar almas, né? O maior exercício de salvar almas. Que bom seria se de fato os nossos cofres estivessem abundantes para que o padre não tivesse que, chegando ali o dia 20, saber se vai ter dinheiro ou não para pagar o INSS. Meu Deus do céu. Né? Para saber se dia 7 vai ter dinheiro para pagar o FGTS. E almas no mundo se perdendo. Né? Então, esse é o aspecto que eu queria fechar minha contribuição. Sobre a Divina Providência, Padre Douglas, o que foi que aconteceu? Me chegou às mãos e eu comecei a estudar um livro do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, né, que se chama A Providência e a Confiança em Deus. E eu descobri que eu não sabia e ainda continuo sem saber absolutamente nada sobre o que é a providência. Né? Eu fui descobrindo que eu não sei o que é a providência. Por tudo aquilo que a consciência da providência de Deus, por que é que a gente uma das conclusões, por que é que às vezes a gente não gosta de dispor dos 10% ou de uma quantia maior? Porque nós temos medo, nós somos criados numa cultura, gente, numa geração do medo. Medo de que vai nos faltar dinheiro, medo de que vai nos faltar trabalho, medo de que vai nos faltar o alimento, medo de que vai nos faltar o sustento. Então, nós fomos criados dentro de uma geração do medo. E o medo, na verdade, é o extremo oposto da providência, do abandono da providência. Deus nos quer santos, felizes, no céu com Ele. E quando nós estamos cultivando o medo, nós não conseguimos olhar para a santidade. Nós não conseguimos olhar para a beleza que a igreja representa para nós. Então, o maior exercício para os senhores padres, o maior desafio dos senhores é, de fato, pedir discernimento a Deus para poder voltar a falar de dinheiro nas igrejas. Isso, sem dúvida. Vocês vão pedir muito discernimento a Deus, muito discernimento ao Espírito Santo para poder voltar a falar de dinheiro com os fiéis e do quanto isso é importante para que a igreja cresça, prospere, frutifique e salve almas, que é o nosso mistério. Né? Então, esse discurso, Padre Douglas, ele precisa ser fortalecido cotidianamente entre os nossos fiéis, de que a igreja ela necessita não por uma questão de luxo, mas por uma questão de poder se desobrigar daquilo que o mundo impõe para a igreja e ela possa, então, salvar almas. Mas esse discurso, meus queridos padres e meus queridos gestores, ele precisa ser profissionalizado, sob pena da gente não saber repassar e acabar tendo uma repercussão completamente oposta daquilo que se espera, né? Então, assim, minha sugestão é essa: investamos na apresentação daquilo que a igreja tem por necessidade. Né? Então, esse é um discurso que eu propago sempre que posso. E, por fim, quando o senhor falou de onde investir, hoje, graças a Deus, o mercado financeiro, as agentes financeiras, elas estão podendo receber, padres, e demais gestores e administradores, elas já podem receber recursos advindos de instituições, mesmo instituições religiosas, para investir no mercado financeiro. Né? Então, parte dos recursos que possam ser depositados em fundos de investimento,
criado fundos de pensões para o CNPJ das entidades, para que mensalmente esses recursos possam vir a ser depositados e no futuro ter uma poupança, né? Chamamos de poupança, embora a gente saiba que a poupança ela não é mais a melhor opção para absolutamente nada, né? Mas que tenha um recurso financeiro à disposição da paróquia, dos seus gestores no futuro. Existem inúmeras opções no mercado também para isso, Padre Douglas. Aí fica o convite para o Jean da próxima vez, pegar uma matéria mais específica aí, onde colocar os recursos paroquiais. Muito bom. Gente, quero agradecer a presença de todos, de forma especial ao Liano também, por estar conosco nessa tarde, né? E no nosso evento, que a gente possa trazer mais vezes aí também conteúdos com o Liano. Já dei os recados paroquiais, então amanhã estamos de volta. Amanhã palestras 13 às 11 e aí na sexta-feira é uma maratona de palestras. Começa às 9, às 11, às 13 e às 16. Então, depois, se você tiver dúvidas, dominoscomunicação.com, tem um banner lá com a programação do evento, da nossa imersão, está lá disponível para vocês. E continuo dizendo a todos, divulguem o nosso evento, falem nas suas redes sociais, a sua experiência de estar participando das formações, que isso vai fazendo com que mais pessoas recebam esse conteúdo e a profissionalização da evangelização aconteça. Tá bom? Obrigado a todos. Liano, se quiser se despedir também, deixar uma mensagem ao pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado, Jean, pelo convite. Obrigado aos meninos aí da Dominus pelo convite. Eu vi que o Jorge deu uma passada, não sei se ele está por aí ainda, mas obrigado pelo Jorge, com quem eu já tive a oportunidade de conversar. E é isso. Rezem por mim, por favor, rezem pela minha família, rezem pelo meu ministério. Eu tenho ultimamente percebido que eu quero me colocar à disposição do Senhor para evangelizar através das finanças, né? Através da gestão, através da administração. Então, estou tentando me organizar profissionalmente também para isso, né? Então, é um projeto futuro também com a Dominus, já está guardado aqui no meu coração e também debaixo do meu São José do Ouvido, para que a gente consiga concretizar isso quanto antes. E muito obrigado. Quem tiver ficado com dúvida ainda, a gente quiser me chamar lá no Instagram, fica à vontade, oportunamente eu respondo também para a gente continuar trocando essa ideia. É uma grande alegria para mim ajudar a igreja, esteja onde ela estiver, aqui do Ceará, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Fiz o convite para o Padre Douglas aí, que eu acho que ele viu, ele até coloquei, gostei da fala sobre a casa paroquial. É um lugar que tem que ser embelezado, Padre, sim, viu? Então, fique à vontade por me chamar, eu estou à disposição. Deus abençoe você, que Nossa Senhora, gente, ilumine muito vocês, ilumine a Dominus, faça a Dominus realmente crescer, né, prosperar e chegar cada vez mais longe, levando esse recado de vocês aí, que vocês sempre trazem aos nossos corações, Jean. Um grande abraço. O Padre Douglas, que é de Fortaleza. Olha que legal, muito massa, muito legal. Qualquer coisa, Padre, pede ali no WhatsApp da Dominus, que a gente manda o WhatsApp do Liano e vocês trocam figurinhas, tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, gente.